Olá, turma, muito bom dia. Quem está falando aqui é a professora Dani e a nossa disciplina de hoje é Geografia. O nosso conteúdo escolhido para essa aula é sobre o território, representação e análise. Mas antes de qualquer coisa, vamos então compreender qual o objetivo principal aqui da nossa aula. Pessoal, hoje nós vamos compreender que as escalas cartográficas podem variar conforme o tamanho de sua representação. Além disso, nós vamos analisar a ocupação e a organização do território brasileiro desde o século XVI até os dias atuais. Tudo bem? Vem comigo então para essa aula! E para iniciarmos a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre escala, pessoal. Já ouviram falar sobre a palavrinha escala? Então, o nosso conceito sobre esse termo diz o seguinte: a escala informa em que proporção a representação está reduzida em relação à realidade. Ou seja, ela estabelece uma relação de proporcionalidade entre a área representada e a área correspondente na realidade. Então aí vejamos a seguir essa sequência de mapas que representam áreas e extensões diferentes em espaços semelhantes. Tá bem aí na página do livro de vocês 348, temos duas figuras de dois mapas com extensões diferentes, mas em relação a um espaço semelhante, que é o estado do Pará. No mapa da letra A, a gente percebe então aí que estamos vendo o município de Belém do Pará, enquanto no mapa ao lado, letra B, a gente verifica todo o estado do Pará. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? A escala vai nos ajudar muito a fazer a leitura desses dois mapas. Como, professora? Vamos lá então. Seguinte, no mapa representado pela letra A gente vai identificar aqui o município. Nesse mapa, a gente pode fazer algumas observações, como por exemplo, aqui a gente visualiza os limites municipais desse município, né? Além também da capital do Pará, que é a cidade de Belém, certo? Nós podemos dizer o seguinte sobre esse mapa, que nós podemos visualizar uma maior quantidade de detalhes sobre esse município. Então, a gente vai dizer que esse mapa ele possui uma escala grande. Por que, professora? Porque em uma escala grande, a gente vai visualizar maior detalhes da área, porém, a área ela vai ser menor. Ou seja, quando eu possuo uma escala maior, ou seja, uma escala grande, eu vou obter mais detalhes em relação a esse mapa, mas, ao mesmo tempo, eu vou obter uma menor área quando eu visualizar essa localização. Para a explicação ficar melhor, vamos entender o que eu estou querendo dizer. No mapa ao lado, representado aqui pela letra B, a gente visualiza não somente aqui o município, mas a gente visualiza o estado por inteiro. Então, eu posso dizer aqui que esse mapa, ele possui uma escala pequena. Por quê, professora? Porque nesse momento, ao invés de eu visualizar mais detalhes, como esse mapa ao lado, eu visualizo ele com menor detalhes em relação ao estado do Pará. Eu só percebo aqui, ó, que existe, né, a demarcação do estado, porém eu não consigo visualizar esses limitezinhos aqui municipais como eu consigo nesse outro mapa. Então a diferença é basicamente essa. Quando a escala for grande, eu vou ver mais detalhes, mas a área vai ser menor. Quando a escala for pequena, eu vejo menos detalhes, eu consigo visualizar uma área maior, porém eu não consigo visualizar os limites municipais, a cidade de Belém do Pará, eu só visualizo o estado do Pará por inteiro, certo? E outro detalhe também importante para a gente entender aqui nessa aula é que a cada quilômetro de escala que existe dentro de um mapa é representado e é equivalente a 1 centímetro dessa quilometragem. Como, por exemplo, nesse mapa aqui do município de Belém, a gente percebe uma escala que possui 40 quilômetros. Então, a cada 40 quilômetros, eu represento aqui 1 centímetro dessa escala. E para a gente clarear melhor a nossa mente sobre o estudo, vamos então para essa área aqui do mapa que representa a letra B, onde a escala dele vai estar aqui, ó,
sinalizando 180 quilômetros de escala. Então, se eu tenho 180 quilômetros de escala nesse mapa do estado do Pará, eu estou querendo dizer que a cada centímetro dessa área equivale a 180 quilômetros. Certinho? Para a gente entender melhor esse conteúdo, vamos então ir para a prática? Bom, trouxemos aí mais duas gravuras. O primeiro mapa representa aí a letra C e o segundo mapa representa a letra D, e vocês vão localizar essa atividade na página 349. Comparando aos outros mapas que a gente acabou de ver na página 348, a gente verifica que esse mapa que está representado aqui pela letra C, nós não visualizamos mais os municípios e também não somente o estado, porque agora a gente está vendo o nosso país todo, né, Brasil aqui nessa área. Então, assim, a diferença é que lá a gente viu os municípios e somente o estado do Pará. Aqui a gente visualiza o nosso país por completo, mas ainda assim conseguimos identificar o Pará aqui nessa localização. O que eu tô querendo dizer é que nesse momento aqui, a nossa escala, ela ficou menor ainda. Por quê? Porque eu tô vendo muito pouco detalhe do que eu via antes. Mas, em compensação, a área eu consigo visualizar 1000 vezes melhor do que eu estava visualizando. Então, esse mapa representa aí, né, uma escala menor, com menor visualização de detalhes, mas, em compensação, uma melhor visualização no que se refere à extensão da área, ok? Já no mapa da letra D, a gente não somente consegue ver aí o nosso país, Brasil, mas também já vê o planisfério quase por completo, não é isso? A gente já vê aqui as Américas, a Europa, já consegue identificar a África aqui, entendeu? Então é o seguinte, o Brasil continua localizado aqui, certo? O que vocês acham? Essa escala, ela aumentou ou essa escala, ela diminuiu? A escala aqui, pessoal, continua diminuindo. Por quê? Porque o número de área aumentou cada vez mais. Nesse momento, a minha visualização em relação à extensão dessa área, ela aumentou. E quando a minha visualização dessa área, ela aumenta, a minha escala diminui, porque os detalhes, eles diminuíram. Nesse meu momento de identificar aqui os municípios, os estados, desse mapa que está representado, certo? Então vamos lá praticar um pouco. O mapa A da página 348, a gente visualizou lá que ele tinha uma escala. Qual era o valor daquela escala? Bom, a gente visualizou que lá ele mede na escala, né, 40 quilômetros. Então a cada centímetro do mapa A da página 348, eu vou identificar 40 quilômetros de área, certo? No mapa B da página 348, quanto que a gente localizou lá na escala? 180 quilômetros. Então, aí vão respondendo junto comigo a página 349. A cada 180 quilômetros equivale a 1 centímetro daquela área do mapa B da página 348. Aqui na página 349, a gente está vendo aqui, ó, que a escala, ela está medindo bem aqui embaixo do nosso mapa do Brasil, está medindo 630 quilômetros. Respondam aí então, 630 quilômetros corresponde a 1 centímetro dessa área desse mapa localizado aqui na página 349, representado pela letra C, certo? Para finalizar a nossa atividade, vocês estão vendo aí o mapa representado pela letra D da página 349, com uma escala aqui, ó, bem grande, né? Porque a gente está vendo aqui que a escala diminuiu, mas o número de área aumentou. Então, ele está indicando aqui quanto? 3.410 quilômetros. A cada centímetro dessa escala vai equivaler a 3.410 quilômetros nesse mapa. Ok? Certinho? Qualquer dúvida, a gente vai tirar mais na frente durante os nossos estudos. E vocês podem também me chamar online em qualquer momento, no horário da nossa aula, lá na plataforma do Educaribox. Certo? Vamos prosseguir? Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a ocupação do território brasileiro. Na página 350 do livro de vocês, a gente tem uma breve introdução aí falando dessa ocupação, que diz assim: no início do século XVI, ao desembarcarem em terras que posteriormente se tornariam território brasileiro, os portugueses encontraram vários povos
que há muito tempo habitavam essas terras. Entre os séculos 16 e 19, a intensa ocupação e organização do território brasileiro decorreram do desenvolvimento de sucessivas atividades econômicas. Com isso, houve aí a demarcação das fronteiras nacionais e também o povoamento de áreas ainda pouco povoadas. E ainda nessa página a gente consegue aí visualizar esses dois mapas, né, trazendo aí como ocorreu esse processo de ocupação no território brasileiro em relação a essa chegada dos portugueses aqui para o Brasil, tá? A gente está se referindo aí ao século XVI, tá, pessoal? Não esqueçam. Aconteceu aí essa ocupação litorânea. A gente sabe que os portugueses, eles se interessaram mais por essa área mais litorânea aqui do nosso Brasil, porque eles não são bobos e nem nada, né? Sabe aí que essa área é muito valorizada. E a gente pode citar essas áreas como a Olinda, Salvador e São Vicente, que foram as áreas mais abraçadas e invadidas por esses povos quando chegaram aqui lá pelo século XVI, certo? E dando continuidade aí na nossa aula, não falando somente aí dos portugueses, mas também agora dos indígenas, né? Dessa ocupação territorial em relação aos índios aqui no nosso Brasil, conforme estudamos aí anteriormente, de acordo com a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, estima-se que no ano de 1500 havia entre 1 a 10 milhões de indígenas habitando o nosso território. Então aí os portugueses espertinhos, né, chegaram, se ocuparam do nosso território, mas esqueceram que já haviam lá os índios, né, tomando de conta desse território. Então o que acontece? Houve aí uma injustiça que a gente já sabe, se a gente for pensar historicamente, em relação a essa questão de ocupação de território. Os índios, infelizmente, por terem aí menos acesso à informação, acabaram sendo os mais prejudicados. E a gente aqui está falando em torno de quê? Do ano de 1500, né? Ou até mesmo antes disso, onde que a gente entende aqui que já haviam aí entre 1 a 10 milhões de indígenas aqui no nosso Brasil, e eles estavam mais ou menos aí divididos em um número de 1000 povos, tá bom? O que a gente pode ainda falar sobre eles também, já obtinham aí diferentes tipos de línguas, crenças, costumes, alimentação, uma cultura já estava estabelecida nesse momento, mas aí os portugueses chegaram por aqui e fizeram toda aquela bagunça que a gente sabe que aconteceu, né? Vamos então dar continuidade a esse texto da página 351, que traz muita coisa interessante pra gente. Diz assim, ó: além disso, né, além dessa questão aí de 1000 povos, representando línguas, crenças, hábitos alimentares, além também de organização social e física que já existiam a partir das aldeias, muitos indígenas deixaram suas aldeias, abandonando parte de seus costumes, crenças e tradições e foram viver nas cidades, em busca de quê? De trabalhos, né, de diferentes produtos e serviços existentes nos centros urbanos. No entanto, grande parte da população indígena ainda vive aí em aldeias distribuídas pelo território brasileiro. No IBGE a gente traz essa informação de 2010 e de acordo aí ao Instituto, a população indígena era aproximadamente 818 mil habitantes, que representava em torno aí de 0,42% da população brasileira, né? Tem dois mapas aí também trazendo informativo que eu recomendo que vocês façam essa leitura para intensificar e fundamentar ainda mais o nosso estudo dessa aula, certo? Dando continuidade aí a esse estudo sobre a ocupação do espaço brasileiro agora na atualidade, o que é que a gente pode dizer? Que no decorrer do século XX, o território brasileiro passou por significativas transformações, como a intensificação do processo em relação à industrialização e à urbanização. Também a expansão da atividade industrial se tornou aí cada vez mais expressiva na economia do nosso país. Incentivou o quê? O êxodo rural, né? Onde ocorreu aí essa fuga dos moradores das regiões rurais para os centros urbanos. Então ocorreu esse êxodo rural dos trabalhadores do campo para a cidade em busca de emprego e melhores condições de vida. Na década aí de 1950, podemos dizer que foi marcada pela construção de Brasília, que promoveu o quê? A integração entre os estados e as regiões brasileiras, sobretudo a região centro-oeste, onde passou a se localizar a capital federal. Temos o mapa aí, a gente pode observar ele trazendo as principais características da organização do espaço geográfico brasileiro ao longo do século XX e até os dias atuais.
Eu acho que dá para vocês verificarem embaixo uma legenda onde traz sobre a agropecuária, o comércio aí muito diversificado, além do mais falando da indústria, né? Dá para a gente fazer uma leitura aí a partir dessa legenda e tentar entender um pouco do que constitui essa organização aí do Brasil dentro do nosso espaço geográfico, mais ou menos aí nos meados do século XX, e traz tópicos importantes falando aí da industrialização, da urbanização, dessa questão aí do êxodo rural que incentivou muitos trabalhadores a saírem do campo para a cidade, por conta mesmo de uma busca de melhoria de vida, né? Busca de emprego, busca de mais oportunidades, certo? E para a gente finalizar nossa aula de hoje, a gente fala um pouco aí sobre a ampliação das vias rodoviárias, né, pessoal? No qual a gente pode estar dizendo que propiciou a integração entre várias partes aí do território brasileiro e passou a atender às necessidades da atividade industrial em expansão. E aí a gente cita que foi no século XX, né, que ocorreu tudo isso, e XXI também continua acontecendo, essa ampliação de rodovias, a integração do território, essa necessidade industrial, né, a desenvolver e facilitar essa agilização dos transportes, das matérias-primas, além também da agropecuária que modernizou aí esse sistema agrícola com as máquinas de campo, as monoculturas. Tudo isso a gente pode trazer aqui na nossa aula, dizendo como a gente evoluiu industrialmente, né? E como esses processos, a cada dia que passa, recebem um pouco mais de ajuda tecnológica para intensificar os trabalhos nessa ampliação das vias rodoviárias do nosso território brasileiro, tá? E por hoje a gente fica por aqui, mas, claro, tem atividade para você. E hoje a nossa atividade é a seguinte: eu quero que vocês façam uma leitura mais intensificada e mais fundamentada das páginas 348 até a página 353, e aí também façam, né, as atividades da página 354 e 355. Como sempre, eu quero que vocês registrem, enfim, a partir de fotos, pode ser digitado, vocês enviem para mim. Onde vocês vão poder aqui, ó, adquirir o atendimento online, essa plataforma maravilhosa que tem aquele íconezinho ali, ó, apontando o atendimento online. Vocês podem clicar lá, procurar por mim, tirar dúvida, fazer questionamento, fiquem à vontade, tá, pessoal? Eu só quero que a gente consiga aqui, ó, absorver conhecimento, continuar num ritmo intensivo de estudo, para que a gente possa aí, quando voltar às nossas aulas presenciais, estar expert em geografia, certo? Um super beijo, continuem se cuidando, até a próxima aula, se Deus quiser, eu estarei aqui de volta para a gente dar continuidade aos nossos estudos de geografia, tá bom, galera? Um super beijo, tchau, tchau!